Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, Deus, e cobre-nos com a tua graça nesse dia, Deus. Que cada um, ó Pai, abra, Senhor, verdadeiramente seu coração, Deus, para receber, Deus, esse alimento, essa semente, ó Deus, sobre cada um de nós. Deus, te agradecemos por tudo aquilo que tu irá fazer aqui, Senhor, nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dá para acompanhar? É que esse estudo nós já demos há um tempo atrás, né? Então, como é um estudo muito bom, né? A gente vai trabalhar com o tema, né? Eu creio que é um tema que a gente tem que colocar no coração e verdadeiramente aplicá-lo, né, na nossa vida. É um tema que eu creio que é um dos mais importantes, amém? Do que a gente tem aprendido, né? Que é autoridade espiritual e submissão. Amém? E eu creio também que é uma linha muito fina, né? Assim, nós vamos lidar com coisas espirituais, amém? Então, né, vamos estar falando sobre essa autoridade espiritual. Vamos começar? O trono de Deus é estabelecido sobre uma autoridade, amém? Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação, à ordem de Deus, e que resistem trarão para si mesmo condenação. Amém? Vamos ler de novo? Todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Então, em todo o universo só existe uma autoridade, a que procede do próprio Deus e do seu trono. Em Hebreus lemos que o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra, né? Hebreus 13, 3, 2. Então a palavra de Deus é a sua autoridade. Não se trata aqui da autoridade como posição, mas como governo. Então aqui, né? No universo há dois princípios, amém? Como nós lemos aqui, a autoridade de Deus e a rebeldia satânica, amém? Não está escrito aí, tá? Estou só dizendo. Quando quebramos esse princípio, né? É um princípio de autoridade, é um princípio de obediência, né? Nós trazemos, quando nós quebramos, rebelião, pecado de feitiçaria, né? No decorrer do estudo nós vamos estar vendo os versículos, amém? Gostaria que alguém lesse Hebreus 1, 3, amém? Hebreus 3. 1, 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Então nós vemos que todas as coisas é pela palavra do seu poder. Então a palavra de Deus é a sua autoridade. Amém?
E não se trata aqui de autoridade, como posição, mas como governo. Certo? O princípio de Lúcifer, o princípio de Lúcifer é autoexaltação. Analisando a sua queda, né? Em Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 13, né? Quem puder ler, de 13 a 18. Né? Podemos compreender a motivação que levou a rebelar contra Deus. O ser humano só pode escolher dois caminhos: o de Lúcifer e o de Jesus. Amém? Ambos estão relacionados ao trono de Deus, contudo, um deles resultará em humilhação e o outro em exaltação. Um buscou a glória para si, mas o outro esvaziou a ponto de morrer na cruz. Aqueles que submetem ao trono são exaltados. Os que querem estar onde Deus não colocou serão humildes. Quem pode ler Isaías 14, 12, 15? Ezequiel 28, 13 a 17. Quem achou Ezequiel pode ler, quem achou Isaías. Como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã, você que ia atacar vai conquistar outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque imaginou: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos sentados no trono mais importante. Eu serei a figura principal do Monte Sião, nos lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus, mas em lugar disso, você vai ser jogado violentamente para o inferno, para o fundo do inferno. Amém? Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Também que a gente vê que ele tinha uma posição, né, de um anjo de luz, amém? Ele era um anjo da guarda, um anjo querubim, né, ungido de Deus, amém? Então aqui a gente vê a criatura contra o Criador, né? Aqui a gente vê que Satanás, Lúcifer, quis ser igual ao Deus Altíssimo. O que entrou em Lúcifer? Orgulho, soberba, inveja, autossuficiência. Ele falou, né? Eu quero verdadeiramente ser igual a Deus. Porque ele era um anjo, né, de luz. Amém? E ele entrou o orgulho, a soberba, a inveja, e ele já cria que não dependia mais do Senhor. Então o caminho de Lúcifer, Satanás, quis ser igual a Deus, usurpar o trono de Deus. Por isso, lançado no mais profundo abismo, resultado da autoexaltação foi a humilhação. Nosso Deus é Criador e Pai da eternidade, né? Nosso Deus é paternidade, amém? Amém. E o inimigo quis ser igual a Deus. Então hoje a gente vê na Bíblia que a única classificação dele, ele é pai. O pai do quê? Da mentira, né? Então a paternidade dele, né, é a mentira. Satanás
trabalha na orfandade, amém? Não existe paternidade. Só que ele trabalha nas falhas da paternidade. Então, onde não há uma paternidade, ele entra com a orfandade, amém? Caminho de Jesus. Jesus, sendo Deus, não julgou tal condição como algo que devesse se apegar, mas assumiu a forma de homem e deixou humilhar até a morte. Filipenses 2, 5, 10. Né? O resultado da humilhação foi a exaltação. A autoridade, às vezes, exercida pelas intenções espúrias, não genuínas, por líderes que estão a caminho de Lúcifer, não no de Cristo. É fácil exercer o poder, difícil é tomar a cruz de Jesus. Não recebeu autoridade simplesmente porque se levantou e repreendeu o diabo. Ele expulsou os demônios durante todo o seu ministério, mas nós lemos que venceu o diabo após passar pela cruz. Amém? Lê lá para mim, Filipenses 2, 5, 10. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O que a gente está entendendo aqui, que a autoridade, né, é exercida com intenções por líderes que estão a caminho de luz, e não de Cristo. Amém? Um grande exemplo aqui é que Jesus se humilhou, né? Jesus sempre, né, foi simplesmente, nunca nós vimos Jesus querer, né, em toda a história, né, de, como se diria, de impor alguma coisa. Amém? Jesus pregou, né, foi humilde, amém, e morreu na morte de cruz, amém? Então ele veio por um propósito, de nos dar a salvação, amém? Então a gente vê que muitos líderes, amém, que aqui está dizendo, que estão no caminho de Lúcifer, não de Cristo. É fácil poder tomar a cruz de Jesus, não recebeu autoridade, simplesmente se levantou e repreendeu o diabo, amém? Então, aqui a gente vê que muitos dos, né, líderes, se dizem líderes, amém? E às vezes realmente não estão no caminho do Senhor, na humildade, de verdadeiramente levar as pessoas, né, à salvação, amém? Talvez impondo as coisas. O que eu aprendo com isso, né, e aprendendo com a autoridade, a gente, no decorrer de anos do Evangelho, né? Então, não sei se você também já teve essa experiência, quando alguém se rebela contra uma autoridade, amém? Parece que no começo parece que está tudo bem, as coisas vão caminhando, né? Tudo tranquilo, a pessoa às vezes com a cegueira, talvez, né, na sua motivação errada, não entendendo, né, a autoridade estabelecida, né? Então parece que dá tudo certo, mas sempre com o tempo a gente vê, né, eu vi pessoas que a língua ficou preta, pessoas que a família toda morreu, não é verdade? A língua ficou dura, preta, a pessoa não conseguia falar. Entende? Pessoas que toda a sua família morreu, entende? Né? Então a gente até viu um caso do pastor, acho que é o Silas Malafaia, que falou que quando ele chegou dentro da sala pastoral, uma mulher estava falando com o seu sogro, inclusive já é falecido.
E ela começou a falar, você não é pastor nem aqui, nem em outro lugar, e foi falando, é por causa disso, por causa daquilo. E ele falou, eu sou sanguíneo. Eu cheguei e já queria dar uns pofetes na mulher. Aí o senhor falou assim, peraí, o assunto aqui é comigo e com ela, não se intrometa. Daí ele ficou quietinho. Tudo. E depois, mais tarde, ele entendeu. Inclusive, toda aquela injúria, tudo aquilo lá, ele ficou calado. O solteiro não falou nada. Ele não se defendeu, não falou nada. O que aconteceu? Muitas pessoas da sua família morreram dessa senhora. E depois de anos ela veio pedir perdão. Inclusive parece que congrega até, inclusive lá, né, no ministério dele. Deu testemunho falando que ela estava lá. Então são coisas, né, que, irmãos, se você vê alguém falando de alguém, de alguma autoridade, sai fora. Sai fora do assunto, não estende o assunto, fala, não, eu aprendi o que é autoridade que Deus estabeleceu, entendeu? E orienta até essa pessoa. Pastor, porque no Caixá a gente vê muito isso, né? No Caixá, assim, a autoridade assim, tipo, cogitou acima da gente, né? Verdade. A gente vê muito isso, é difícil, né? Às vezes a gente tem que ouvir, ficar quieto. Eu trabalho numa empresa, quando eu cheguei no Japão, e eu sempre pensei assim, para mim não importava se era Kakaricho, Shacho, ou Kojocho, ou quem fosse. Até o rapaz que era japonês da linha, se falasse alguma coisa para mim, falasse, ó, as peças tem que sair tudo ponta cabeça. Para mim não interessava, colocar tudo do jeito que eles queriam. Porque japonês é como fala? Minucioso. E é cheio de regras. Então, eles estudam para que a esteira, eles estudam até o movimento que você faz, entende? Para que fique mais fácil, para que aquilo ali, né, fique até melhor, para que o andamento de todo o percurso da linha, ou da fabricação, ou de tudo, já é estudado. Então, quando eu cheguei, tinha uma moça que era serva de Deus, inclusive, né? Conhecia Deus, tudo. E eles colocaram a mesa dela, ela estava numa mesa e colocaram a mesa dela praticamente na linha, assim, sabe? Mas só que o trabalho dela, ela não era de linha. Daí quando ela montava a peça, ia para a linha. Mas aí ficou aquela discussão. Que o Kakaricho falava para ela, não, tem que ser desse jeito. E ela teimando, não, a mesa tem que ser assim, porque assim, né? Falou que era canhota, não sei. Ficou falando que ela queria daquele jeito. E veio um monte de Kakaricho lá, tudo. E daí viram que não tinha acordo com ela. Então o que aconteceu? Então deixaram da maneira que ela falou que ficaria. O que aconteceu? Acho que era 92, 93. Acho que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Aí começou a ficar ruim a empresa. A primeira pessoa a ser mandada embora foi ela. Então, e estava num momento de dificuldade de emprego. E parece que ela ficou um bom tempo desempregada. Então, em tudo, né? Hoje a gente vai estar aprendendo, como talvez alguns de vocês já aprenderam, né? É um princípio que nós temos que cuidar. Né? É um princípio que está dizendo, se a gente não obedecer, nós não estamos que nem todo mundo, às vezes, falar mal da Dilma, falar mal do Lula, não tem, né? Eu até acho que quando a gente entende sobre autoridades, entendeu? Né? Não é que a gente está protegendo a Dilma, não é que está fazendo um mau governo, está fazendo um governo ruim, mas nós precisamos preservar o que Deus nos ordenou, o que Deus nos orientou. Né? Nós não queremos proteger ninguém, mas nós não podemos, como servo de Deus, falar mal do ministro do Japão, ou falar mal, né, de pessoas que têm uma autoridade. Amém? Talvez alguém, né, um
chefe na sua fábrica, ou alguém, né, que tem autoridade, nós temos que sair fora desse assunto, entende? Então, a partir de hoje, né, nós temos que nos policiar, amém? Porque é algo que nos traz maldição, é algo que nos traz condenação. E muitas vezes nós falamos e nós indagamos pessoas e tudo, né? E às vezes quando vem assunto de algum pastor, de algum lugar, amém? Sai fora, irmão, sai fora, porque é maldição para a sua vida, maldição para a sua casa, né? Maldição para a sua família, amém? Então, não importa no Mucai, não importa onde você estiver, amém? Né? Se alguém estiver falando de alguém que é autoridade, amém? Né? Porque a gente, nós já nascemos, nós já estamos sob autoridade. E quando nós nascemos, nós temos nossos pais de sangue, né? E o que a palavra nos ensina? Que nós temos que honrar os nossos pais. Já não nascemos já tendo que honrar, entende? Nós já temos que entender o que é autoridade. Então hoje nós estamos aprendendo o que é autoridade. Hoje nós vamos, né, trazer essa palavra para a nossa vida no dia a dia, porque muitas vezes nós falamos algo e cai no esquecimento que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Né? Então, cada dia mais que eu volto a esse tema, cada dia mais que eu volto a esse assunto, né, verdadeiramente, né, homens da Bíblia pecaram, mas nunca concernente à autoridade. Amém? Então, por isso que não foi imposto uma maldição sobre a vida dele, né? Como rebeldia, como, né, pecado de feitiçaria. Verdadeiramente é pecado de feitiçaria. Amém? Então, Lúcifer, ele era formoso. Lúcifer era lindo. Lúcifer, né, ela resplandecia a luz de Deus. Amém? Então, o que acontece? Tudo que Lúcifer teve, né, orgulho, soberba, né, alto, como se diz? Escrevi aqui. Autossuficiência. Amém? Quando nós nos colocamos nessa situação, fatalmente nós vamos, né, pecar. Amém? Quando você acha que você é a última Coca-Cola do deserto, quando você acha que você, né, o orgulho entra, né? Entendeu? Quando as pessoas te vaidecem, amém? Então, por alguma coisa, por algum motivo, né, entra o orgulho, entra a inveja, né? São essas coisas que entram no coração das pessoas, amém? É a ferramenta que ele trabalha. Caminho de Jesus, já falei, né? 2 Filipenses e tal. Desobediências versus rebeldia. Desobediência é pecar contra a santidade de Deus. Mas a rebeldia é pecar contra a autoridade do Senhor. Exemplo de Saul e Davi nos mostra muito bem essa diferença. Deus ordenou a Saul que destruísse tudo no combate contra os amalequitas. Mas ele resolveu preservar o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Ele combateu conforme as instruções de Deus, mas tomou uma atitude contrária à ordem recebida e foi rejeitado porque rebelou contra a sua autoridade. Isso tocou no trono de Deus. Amém? Vamos abrir em 1 Samuel. (15, 23). Amém? Amém? 15, 23. Diz assim: porque a rebelião é como pecado e feitiçaria. E a obstinação, né, teimar, é como
a idolatria, culto de ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Amém? É a única vez que nós vemos Deus, né, se você está com a Bíblia, no 15:11, uma folha anterior, Deus falava que se arrependeu, porque Deus não se arrepende. Amém? Mas aqui ele diz que se arrependeu por haver constituído Saul como rei. Deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amém? Aí Deus dá uma ordem, né? Por isso que Deus ficou irado com ele, Deus ficou bravo. Porque Deus falou, olha, os Amaleques, né, quando ele fez coisas ruins, quando eu tirei o povo do Egito. Então eu queria que, como vingança, eu queria que destruísse todo o povo de Amaleque. Então as ordens de Deus foi que tudo fosse decepado, que toda aquela geração fosse morta. E aí Saul, né, talvez entrou o orgulho dele, com certeza, amém? Né? E ele começou realmente a guerrear, pegou vários homens e foi guerrear, uma quantidade muito grande de homens, e guerreou. Mas aí, aquelas ovelhas tudo, né, feia, tudo ruim, ele foi matando tudo. Mas aqueles bois, aquelas ovelhas, né, que estavam bonitas, né, estavam, né, com uma aparência excelente, o que ele fez? Ele foi separando. E o rei Agag, ele não matou. E aí, quando Samuel chega ali, né, representando Deus, ele já falou, não, eu fiz tudo aquilo, toda a ordem que Deus deu. E aí Samuel fala assim, mas por que esse balido, né, de bois? Por que esse rugido de ovelhas? Por que esse barulho? Não, que isso, eu reservei tudo para fazer uma oferta ao Senhor. E aí que Deus fala, né, quando a gente vê, o único versículo que Deus fala que se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Como ele rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou o reinado, ele perdeu o reinado. Né? Então, irmãos, nós temos que verdadeiramente ser submissos à palavra de Deus. Amém? Não podemos querer agradar ninguém, né? Quando se Deus falar algo no seu coração, né, nós temos que verdadeiramente cumprir, amém? Porque depois disso, né, um espírito entrou na vida de Saul. E aí só com o louvor, só com a harpa, né, de Davi, que o espírito saía, né, de Saul. Amém? E mais para frente, o que aconteceu? Ele foi ver uma cartomante, ele foi ver uma pessoa que, né, que quando nós saímos, né, fora das coisas de Deus, vai se perdendo, né? Entrou, né, algo na vida dele, e aí no final ele se vê numa batalha, seu filho morre, Jonatas morre, aí ele se vê encurralado ali, e ele pede para o escudeiro matá-lo, né? O escudeiro falou, não, eu vou me matar primeiro, porque ele sabia, o escudeiro tinha certeza que jamais ele mataria alguém que é ungido do Senhor. Então naquela batalha morreu o escudeiro, Jonatas e Saul. E ele caiu em cima da sua espada.
Ele se matou, né? Se suicidou, né? Então é esse caminho, amém? De pessoas que realmente não cumprem a autoridade, amém? Estabelecida por Deus. Davi fez coisas mais graves, adulterou, engravidando a esposa de um dos seus soldados enquanto ele estava na guerra. Para esconder seu pecado, mandou colocar o marido numa posição e certamente seria morto. Fez homicídio. Ele matou uma pessoa. Entretanto, Deus não o rejeitou, porque o seu pecado foi de desobediência e não de rebeldia. Davi desobedeceu e atingiu a santidade de Deus, não a sua autoridade. Amém? Então é uma coisa bem diferente, né, de Saul. Amém? Para servir a Deus não podemos violar a autoridade. Se violarmos a autoridade, seguiremos o princípio de Lúcifer. Ele questionou e violou, né, a autoridade de Deus. Não aceitou submeter-se a ele. Percebemos claramente a mesma atitude no comportamento de homens de hoje, pois como disse João, o mundo jaz o maligno, né? 1 João 15:19. A mentalidade do mundo é de Lúcifer. Contudo, há servos de Deus que também agem assim, servem a Jesus obedecendo às doutrinas, mas são movidos a princípio de Lúcifer. Podemos ensinar o que é correto, mas a motivação errada. O que falamos pode ser apropriado, mas o nosso coração, aquilo que está lá no íntimo, é reprovado. O que é pregar o Evangelho? É trazer pessoas que estão em rebeldia contra Deus, fazendo a própria vontade para submeter a autoridade divina. Aprendemos a fazer a sua vontade, mas como podemos pregar o Evangelho para as pessoas que se submetem à autoridade de Deus? Se nós não nos submetemos, Satanás não teme as nossas palavras para a nossa submissão a Deus. Amém? Quando nós não somos submissos, quando nós rebelamos contra, quebramos esse princípio, nós estamos fazendo uma aliança de rebelião. Né? Nós temos uma aliança com Deus, mas nós quebramos ela a partir desse momento. É sério, né? Orei muito para estar aqui, eu não sei, eu estou esses dias num cansaço, mas vejo que é algo espiritual, sabe? Então que Deus nos cubra, né, a partir de hoje com o seu sangue, amém? Coloque verdadeiramente a sua armadura em nós, amém? Porque nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue, nós estamos lutando contra os principados e potestades no ar, amém? Então, o que está dizendo que muitos hoje que estão dentro da igreja têm essa mentalidade, né? Muitas vezes está no coração das pessoas, muitas vezes sem o entendimento da palavra de Deus, né? Talvez até fizeram, né, o estudo, talvez até entenderam um pouco do estudo, mas entra no esquecimento essas palavras, e essa palavra não pode estar em esquecimento. No dia a dia nós temos que trazer na nossa vida no dia a dia, porque nós falamos tantas coisas, nós atingimos tantas pessoas, né? E não entendemos que verdadeiramente estamos trazendo algo para a nossa vida, algo de ruim. Quando nós quebramos a aliança, quando nós quebramos o que Deus nos ordenou, né? Sobre a autoridade, nós quebramos a aliança com Deus e trazemos uma aliança contra o inimigo, fazer uma aliança com Satanás. E é muito sério, amém? Quando Jesus fez a oração conhecida Pai Nosso, ele pediu a Deus
que nos livrasse da tentação do mal, que estão ligados à obra do diabo. Mas no final da oração lemos que teu é o reino, poder e glória, em Mateus 6, 9 e 13. Amém? E essa é a chave de tudo, pois todo homem, por sua natureza pecaminosa, busca o reino, poder e glória. O reino representa a autoridade, o governo. Jesus falou que essas coisas pertencem a Deus e não a nós. Ele é soberano. O que Satanás questionou, Jesus nos ensinou a orar todos os dias. Amém. Então, irmãos, nós estamos lidando com coisas espirituais, né? Então, Jesus é o exemplo de oração e de submissão. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você vê Jesus, né? Mesmo no meio da multidão, Jesus se afastava, ia, ele sendo Deus, mas ele ia, né, honrar ao Pai, ele ia, né, orar ao Pai. Amém? Então, ele nos deixou esse legado. E muitas vezes nós deixamos, né? Nós queremos as coisas espirituais, nós queremos muitas vezes ser usados por Deus, nós queremos ter entendimento das coisas espirituais, mas nós não fazemos por onde, né? Nós não levantamos um altar de oração, nós não levantamos muitas vezes, né, um altar a Deus de oração, termos verdadeiramente comunicação, ser conectados com Ele. Amém? Nós conectamos com muitas coisas que não nos interessam, mas conectados espiritualmente, porque a minha, a sua vida precisa, tem necessidade, né? A sua casa necessita, a sua família necessita. Se o seu cônjuge não vai, você tem que ser, você mesmo tem que ir. Entende? Se alguém da sua casa não for, pelo menos você tem que começar realmente a orar. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, tocando nessa parte de autoridade, que eu acho que é uma das coisas assim, que existe muito na igreja, muito interessante, porque fala da desobediência, que toca a santidade, mas a rebeldia, que vai contra a autoridade de Deus, que a gente está estudando. Como isso existe na igreja? Né? E às vezes a gente, sem entendimento, que o pastor falou, a gente absorve. E a gente não consegue discernir. Você traz até dentro da sua casa uma pessoa assim e ela consegue até te influenciar. Ela consegue trazer aquela rebeldia dentro do seu coração e você, no seu, assim, inconscientemente, quando você percebe, o seu coração já está como de rebelde. Então eu acho que é muito interessante bater nessa tecla, porque como a gente precisa da clareza da palavra e detectar quando a pessoa estiver ruim assim e orientá-la a buscar ajuda, porque querendo ou não, parece que não, mas ao redor, dentro da igreja, existem muitas pessoas que estão com o seu coração infectados e não sabem que estão tocando na autoridade de Deus, não sabem que é muito sério, muito mais do que relacionado ao líder. Ela está tocando algo que está, né, relacionado à autoridade, mesmo as atitudes de Lúcifer. Então eu acho que quando a gente detectar isso em nosso meio, qualquer comentário, nós devemos procurar ajuda para essa pessoa, orientá-la ela na palavra e procurar resolver esse problema. Porque a gente acaba aceitando. Deixa eu te contar uma coisa, fica só entre nós. E você não fala para ninguém, aquilo vai te corroendo e você está pecando igual ela. Até pior. Né? Isso eu acho que é muito comum, já deve ter acontecido isso com você. Aquela fofoquinha, não, deixa eu falar, fica só entre mim e você, porque é particular, mas o pastor, mas é aquele líder, aquela pessoa, e você não fala para ninguém, aquilo contaminou. E os seus olhos perante aquela pessoa, aquele líder, muda. Você já foi tão infectado que vocês não conseguem mais olhar como antes. Você já olha ele, já com aquela contaminação no olhar. Né? E seria muito interessante a gente estar tratando dessas coisas, porque isso impede a glória de Deus ser derramada e esse avançar, esse buscar, porque você pode até buscar, mas enquanto você não solucionar isso, não resolve. Amém? Desculpa.
Não é, porque a gente sem talvez perceber, é que o inimigo que ele faz, ele cega o nosso entendimento. Ele nos coloca, né, uma escama, ele nos cega. E às vezes, talvez você conversando com alguém, talvez você conversando, você não percebe que muitas vezes a pessoa está magoada, está ferida, né, por alguém, você talvez quer ajudá-la e muitas vezes você entra na conversa e começa você também, né, a realmente quebrar a autoridade de alguém, entendeu? Né? Então, e você também, se você concordar com ela, você está trazendo a maldição para você. Entende? Só de você falar, não, é verdade. Não, porque fulano é assim mesmo. E ciclano é dessa forma, entendeu? Então, né, não importa se a pessoa for, talvez, a pessoa, né, que você sabe que, né, realmente o que a pessoa está falando condiz com o que, né, muita gente fala, mas, né, saia fora dessa confusão. Nem se for um cacarichô, nem se for uma pessoa que tem autoridade, entende? Não entra nisso, não entra. Né? Não precisa ser pastor, não precisa ser um líder, não precisa ser, né? Talvez a gente fala muito da igreja, mas muitas vezes a gente fala de alguém, né? De algum chachô, de algumas pessoas que têm autoridade. Entende? Então é uma coisa que, né, a gente muitas vezes entra na cegueira, muitas vezes é envolvido numa conversa, muitas vezes você realmente fala porque você está bravo com a pessoa, entendeu? Então são coisas desse tipo, né, que a gente realmente, né, traz realmente algumas consequências para nós. Né? Então eu sei o que é isso, né? Então a gente tem que verdadeiramente vigiar, bem? Em tudo, né? Acho que em tudo. Né? Tudo que se diz autoridade, alguém, né, constituído, alguém que, né, está sendo colocado ali, a gente tem que verdadeiramente vigiar mesmo a partir de hoje, né? Algumas pessoas se convertem, mas não compreendem a autoridade de Deus. Paulo é um exemplo interessante. Era perseguidor da igreja até que encontrou-se com o Senhor no caminho de Damasco. Perseguia cristãos achando que estava sendo zeloso para com Deus, como muitos crentes. Só que o fazia com o coração rebelde. Foi quando encontrou Jesus e reconheceu quem tem a verdadeira autoridade. Paulo era uma pessoa importantíssima em seus dias, uma autoridade por seu status social, mas recebendo do Senhor, submeteu a Ananias, um homem simples e conhecido para receber a cura e orientação espiritual. Atos 9. Aqueles que entendem esse princípio não confundem a pessoa com a autoridade que ela representa. Quem entende o que é autoridade sabe que ela vem de Deus e que as pessoas são apenas instrumentos para ele. Amém? Então, Paulo era um judeu. Paulo trabalhava para, né, o Sinédrio. Paulo era um homem que tinha status, um homem que verdadeiramente ele estava fazendo para Deus. Porque ele tinha como os cristãos como heresia, que eles estavam contra, né, tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, né, no Velho Testamento. Então, eles achavam que não era Messias, era uma heresia total. Então, por isso que ele perseguia os cristãos, por isso que ele ia atrás, né? E quando Jesus, né, dá um tranco nele na estrada de Damasco e fala com ele, né, por que me persegue? Eu sou Jesus, né? E ali verdadeiramente é tão interessante que aquele homem que era perseguidor, né,
E ele realmente, naquele momento, ele entra umas escamas nos seus olhos. E diz a palavra que aquelas pessoas que estavam com ele, levaram ele para casa, na rua direita, né? Levaram lá. E ele ficou 3 dias e 3 noites, amém? E Deus já falou com ele que iria alguém lá orar por ele, que era Ananias. E aqui só fala de Ananias nesse capítulo. Verdadeiramente era um homem simples, né? Mas Deus usou para que a gente conhecesse esse Paulo. Se não existisse Ananias, talvez não haveria Paulo. Então Deus levantou esse homem, um temente a Deus, para ir lá e orar pela vida dele, amém? Então já começou ali, ele ser transformado ali, porque ele começou a jejuar, ficou 3 noites e 3 dias sem comer e sem beber, e Deus falando com ele, amém? Então Ananias, como servo, né, temente a Deus, ele ficou com medo a princípio, porque falou, esse homem nos persegue, esse homem nos matou pessoas, esse homem, né, feriu-nos, esse homem é o que está nos perseguindo. Aí o Senhor falou, não, eu tenho com ele algo muito grande. E ele foi, obedeceu, né, a Deus, a ordem de Deus, e orou, né, e Paulo já começou a pregar. Como Paulo estava fraco, se alimentou e começou a pregar, né? Então, né, aqui está dizendo, está dizendo que Paulo já honrou, né, a autoridade, né, de Ananias, amém? No serviço de Deus é uma questão de sacrifício, negação do ego, ou realização de grandes obras, mas a submissão à vontade dele. Não temos que fazer coisas grandiosas para Deus, apenas o que ele mandou. Não é questão de preferência ou vontade, mas obediência. No Getsemane, a questão era Jesus faria algo para Deus, como ir para a cruz, mas ele submeteria à vontade de Deus, ainda que fosse a cruz. Muitas pessoas fazem grandes obras para Deus, mas não são submissos à autoridade, né? Mateus 7, 21, 23. E por isso, ensinamos a visão dos vencedores. Vencedores são apenas aqueles que recebem a salvação, mas os que foram salvos se encontraram com a autoridade. Amém? Quem puder, lê para mim Mateus 7, 21, 23. Amém? Essa palavra é para nós, crentes, né? Todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui é claro, Deus está falando com pessoas que conhecem a palavra. Deus está falando com pessoas que, né, hoje, pessoas profetizam, pessoas que dão pulo, pessoas que revelam, pessoas que fazem, né? Como aqui, aí o Senhor fala assim, não conheço. Porque o nome de Jesus é poderoso. E às vezes eu não entendia, né? Porque a gente via que a pessoa estava desconcertada, mas daí chegava num culto, né? A gente sabia que Deus usava, né, para falar. Então, é esse caso. A pessoa não se submete a Deus. A pessoa muitas vezes, né, se submete à sua vontade, né? Não é submisso, né, à autoridade. Não tem entendimento, não procede na autoridade, nem na vontade. Então muitas coisas às vezes acontecem, talvez não, porque eu não entendia, falando, mas como pode acontecer uma coisa dessa? Porque as pessoas que estão, Deus talvez realiza aquilo ali, talvez para alguns hoje, isso aqui é meio confuso falar. Mas eu também pensava assim, mas é pela necessidade da fé das pessoas que estão ouvindo, entendeu? Que Deus
fazia milagres, fazia prodígios, mas a pessoa verdadeiramente, né, vai chegar se ela não se consertar, vai chegar lá no dia e falar: Senhor, eu profetizava, Senhor, eu fazia obra, Senhor, eu viajei para vários países do mundo, eu fiz a tua vontade. O Senhor falou: eu não te conheço. Então não é de grandes obras, não é de grandes coisas. Deus está falando para você ser submisso à palavra dele. Não ser, né? Não importa se fulano não está fazendo um bom governo, não importa se, né, alguém não está fazendo nada de autoridade. Você tem que verdadeiramente ser fiel à palavra de Deus, ser fiel àquilo que Deus está nos orientando, entendeu? Trazer isso no dia a dia nosso, entendeu? E verdadeiramente, como nós estamos falando aqui, e orar, e às vezes são pessoas que já estão há 40, 50 anos dentro da igreja, entende? Mas não se submetem, não entendem o que é autoridade, né? Então, né, eu creio que a partir de hoje, né, você com essa mentalidade vai orientar essas pessoas. Agora, se elas quiserem ouvir, amém, mas vão ter a oportunidade, né, de ser orientadas, amém? Em nome de Jesus. E isso, como nós lemos, ocorre em vários lugares, dentro da igreja, entende? Né? Pessoas que você vai na fábrica, infelizmente, né? As pessoas se dizem cristãs, amém? Né? Não estamos querendo pejorar ninguém, não queremos criticar ninguém, mas muitas vezes não condiz com aquilo que nós temos aprendido de Deus, amém? Então, nós temos que nos preservar, né? Porque nós somos testemunhas do Senhor. Quando as pessoas foram chamadas de cristão, né, na Bíblia a primeira vez, verdadeiramente eles foram reconhecidos como cristão. Porque cristão, na verdade, é ser igualzinho a Deus. Quando fala de cristão, você ser igualzinho a Jesus. Ser cristão é igualzinho a Deus. Então, como eu tenho às vezes pregado, a gente, né, temos falhas, temos várias coisas, mas, né, nessa questão de autoridade, é coisa séria. Pastor, rapidinho, nessa questão que o pastor está falando de muitas pessoas fazerem grande obra, mas não estão submissos à vontade, à autoridade de Deus. Eu conheci alguns pastores itinerantes e alguns missionários que são usados poderosamente. Até no Brasil, quando eu fui dessa última vez, teve um missionário que liberou uma palavra profunda. E a gente foi conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Eu perguntei: quem é a sua cobertura? Aí gaguejou umas 2 vezes. Então, eu saí de uma igreja, eu tive problema com você, daí eu fui para outra, mas eu tive problema, daí eu fui na outra, e Deus sabe, daí você vai ver, não tem cobertura nenhuma. E é um perigo isso. Por quê? Deus ama, Deus usa, se você for ver, profeta, porém tem dificuldade em se submeter. Claro, nenhuma liderança é perfeita, mas é como a gente está estudando. É Deus que colocou ela. Então você vê que a pessoa, ela se torna independente. E ali existe um princípio de rebeldia, de rebelião, né? Muito perigoso. E a pessoa, tem pastores que você vê, prega muito. Mas cadê a sua cobertura? Não é que eu criei um ministério, Deus me deu. Eu abri, eu fiz e não tem ninguém. E é muito bíblico isso. Você vê uma pessoa perdida e vai gerar pessoas assim. Você pode ver, toda pessoa assim, ela vai gerar pessoas rebeldes, pessoas que não vai conseguir estar abaixo, porque quando vê o confronto no caráter, a pessoa não quer ser tratada. Por quê? Deus fala mais comigo do que com o pastor. Porque não sei o quê. Então ela vai tomando caminhos muito perigosos. Por isso que a gente não pode se iludir só porque a pessoa é usada demais por Deus. A gente tem que ver a vida da pessoa, se ela tem uma cobertura, se tem alguém cuidando dela, se ela tem, né, uma pessoa que está na frente, que é um guarda-chuva. Né? E a gente tem que estar dentro desse guarda-chuva. Amém? É só isso. Não, é verdade. Na questão, por exemplo, hoje a gente vê um monte de igrejinha abrindo. Se você for no Brasil, é um monte de igrejinha. Monte. Não estou criticando porque é igreja. Estou dizendo que, se você for pesquisar e conversar com as pessoas, é que saiu de tal igreja, entendeu? Rebelou lá e saiu. Fulano, pode ver a maioria, não estou dizendo que todas são assim, mas a grande maioria é isso. Se você for ver a história da igreja, não, é que eu era de tal igreja, aí eu não sei o quê, entendeu? Então, rebeliões, né? Rebeliões
Então, e outro, pastores itinerantes é uma coisa séria, cantores itinerantes é terrível. Porque às vezes a pessoa fala que é de tal lugar, e quando fala que tem alguma cobertura, mas a pessoa nem ceia toma, nem tem convívio, assim, tem uma carta de um pastor que deu, mas na realidade não tem convívio na igreja, entendeu? Então, lógico, hoje muita coisa mudou, tem muitos pastores que só dão a carta se a pessoa verdadeiramente está lá na ceia, está no convívio das pessoas, entende? Mas é isso é comum, na verdade, no Brasil. Aqui nem tanto, mas lá, pessoas que são itinerantes não têm cobertura nenhuma. E muitos ministérios hoje, por isso que às vezes a pessoa acha que é bacana isso, né? Assim, não tem cobertura, porque a pessoa manda, ela se auto, né, como nós aprendemos aqui, né? Ela se autodenomina, meu ministério, entende? E as coisas não são assim, entende? Nós precisamos ter um endereço, nós precisamos ter alguém, né, que nos cobre, nós precisamos ter alguém que nos cuide de nós, amém? Porque, então, infelizmente, no Japão, no Brasil, tem muitas igrejas que colocam a placa, eu sou pastor presidente, e eu que mando tudo, e as coisas de Deus não é assim, nós precisamos ter uma hierarquia, amém? Como tudo tem uma hierarquia, né? Que nem tem o primeiro-ministro, tem o ministro da economia, o ministro, né, vários ministros. Então, lógico, em várias áreas, talvez o ministro mesmo não tem conhecimento de várias áreas de ministérios, mas ele é a pessoa acima hoje, a autoridade aqui no Japão. Lá a Dilma, né? E tem lá o Congresso, tem essas coisas. Então, em tudo é dessa forma. Precisa ter alguém, né, para estar. E lógico, nós precisamos ter uma cobertura. Hoje a gente fala sobre paternidade. Nós precisamos ter um pai, também, né? O inimigo quis ser pai, mas ele é o único título que ele tem é pai da mentira. Né? E quando nós falamos de paternidade, somos o Senhor. Verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Amém? Então são coisas assim que no dia a dia, né, nós vamos nos deparar muito com muita coisa aí, amém? E nós temos que levar esses rebeldes, trazer esses rebeldes para a igreja. A função da igreja é trazer essas pessoas que estão rebelando, que não conhecem a Deus, para conhecer ao Senhor e ser ministrados, entende? Né? Ou muitos que conhecem estão rebelando, amém? Então nós temos que orientar, né? Então muitas coisas, eu tenho coisas terríveis que aconteceram com pessoas por uma atitude, né? E por uma atitude a sua família também teve seus problemas. Então é muito sério, muito sério. Então vamos estar terminando, né? Horário, e a semana que vem a gente continua, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Sabemos, ó Pai, que Deus, Tu a cada dia nos abre o entendimento. E verdadeiramente, ó Pai, Deus, obedecer, ó Deus, ser submisso à Tua palavra. Jesus, ó Pai, é o grande exemplo. Deus foi submisso, ó Pai, até o fim, ó Pai, na sua, Deus, missão de cruz, meu Deus. Então, Senhor Deus, Senhor, que nessa noite, ó Pai, essa semente que foi cravada no nosso coração, ó Deus, que seja, Deus, a cada dia, ó Pai, Deus, nós estamos fugindo, ó Pai, desses assuntos, ó Pai, concernentes à autoridade estabelecida por Ti, ó Deus. Nós Te agradecemos por essa noite, agradecemos pelo Teu mover, pelo Teu agir, ó Pai, nesse dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Cobre-nos, ó Pai. Cobre-nos, ó Deus, a nossa vida, ó Pai. Porque o inimigo não quer que nós tenhamos entendimento, ó Deus, dessas coisas, ó Pai. Então que nessa noite Tu venha cumprir a cada família, a cada servo e serva, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.